Você tem que aprender a dizer não. Você não conhece o poder do não. O dia que você descobrir o poder do não, você vai parar de viver uma desgraça de vida. Uma porcaria de vida que você viveu até hoje. Porque a hora de você dizer não, você não falou. Não nas rodinhas de maconha, não para o comparsa do crime, não para aquela pessoa que te chamou para a prostituição, não para aquele esqueminha que você foi fazer, você não falou não. E eu aprendi que quando você se cala, você consente. Então você tem que aprender o poder do não. Voltando para cá das minhas credenciais. Eu tenho 8 livros. O primeiro livro eu lancei em julho do ano passado, chamado Como Acabar com a Ansiedade à Luz da Palavra de Deus. Eu escrevi esse livro ao final de um processo de ansiedade que eu passei, que eu quase morro por conta dele. Pastor, mas você não era pastor? Era, e dei lugar à carne. E por isso eu estava altamente ansioso. Minha família toda depressiva, minha esposa depressiva, meu filho depressivo, minha enteada depressiva, só a Beatriz que não estava e o Alexandre estava pelo mundo. Mas eu vivi uma crise muito grande dentro da minha casa, que me fez escrever esse livro. E na sequência, eu escrevi mais 4 livros. As 7 fases da identidade, o homem como ser triuno, a transformação da alma pela renovação da mente, vencendo as guerras e as batalhas espirituais. E por último escrevi mais 3 livros, um de como vencer os bloqueios emocionais, desvendando os desbloqueios, o outro é desvendando a inteligência emocional, e o terceiro é desbloqueando a prosperidade. Já tenho 8 livros. Como que você faz para adquirir esse livro? Ele não está em plataforma nenhuma à venda. Todas as pessoas que adquirem alguma coisa dentro do meu processo de mentoria, eles têm lá os livros. Porque eu não fiz livro para ganhar dinheiro. Ele é um manual para ajudar as pessoas a se libertar daquilo que aprisiona ela. Hoje aqui eu vou falar de libertação. Vou falar de libertação. Então, eu quero que vocês estejam atentos. Por que libertação? Porque algumas coisas aconteceram ao longo da sua vida. Desde ontem à noite vocês viram que foi trazido aqui algumas palavras para você, algumas ministrações para você. Começou-se falando de Peniel. O que significa Peniel? Lugar do encontro com Deus. Por que o lugar do encontro com Deus? Porque aquele homem chamado Jacó, ele era um cara trapaceiro. Era um cara, ele era suplantador, mentiroso. Tudo que ele fazia era só para benefício próprio. Ele passou a perna no irmão dele, por causa de fome. Ele sabia que o direito de primogenitura não lhe pertencia. E ele viu que o irmão dele não ligava muito para isso. E no momento de fraqueza daquele irmão, ele foi lá e trapaceou o irmão. E comprou o direito de primogenitura. E essa história foi contada aqui, não é para falar a história dele, não, é para falar da sua história. A tua história. Quantas vezes na vida você trapaceou pessoas para você ocupar o lugar dela? Eu brinco de vez em quando com as pessoas. E aí, tudo bem? Você está feliz? Aí a pessoa fala, eu não. Eu não estou feliz. Por que não? Porque eu sou feliz. É um estado adido à minha identidade. Não tem como eu não ser feliz se eu sei quem eu sou. Em primeiro lugar, você tem que saber quem você é no mundo do espírito. Então, foi apresentado para você a tua velha identidade, quem você era, e uma fronteira para você atravessar esse mundo da tua identidade. Você teve uma escolha. E você foi dormir, amanheceu o dia hoje, e algumas coisas foram acontecendo. Algumas palavras consequências do pecado. Você viu que o pecado tem consequência?
Veio alguém aqui e falou assim, ó, é importante você ter uma nova identidade. E para ter uma nova identidade, você tem que fazer uma troca do que Jesus fez na cruz, assumir o lugar. Ele vai assumir o teu lugar e você vai assumir o lugar dele. O teu lugar de pecador, ele assumiu, e o lugar da justiça dele, você assumiu. Então isso aí diz respeito a quem você é, a sua identidade. E foi tratado também, na sequência, o aspecto da tua alma. Um dos aspectos. Por quê? Porque a nossa alma ela é dividida em 3 partes: mente, emoção e vontade. Não dá tempo suficiente para se trabalhar em 1h30 os 3 aspectos da alma. E o pastor trabalhou aqui um pouquinho, mas muito pequeno, em relação às suas emoções, que estão aos frangalhos. Mas pouco se falou sobre a mente. E por que eu estou falando isso? Porque a mente, a sua mente, a minha mente, ela é um campo de batalha muito conhecido. Conhecido por quem? Pelas forças espirituais do mal. Por demônios. Quando eu falei de demônio, quem teve um arrepio aí? Arrepiou. Teve gente aí que se arrepiou, né? Pois é. Vou falar de demônio de novo. Por demônios. Ele conhece muito esse campo de batalha. Mas alguém se assustou com o demônio aí? Quem tem medo de demônio aqui? Levanta a mão bem alto. Não precisa ter vergonha, medo não. De se apresentar. Você não tem que ter medo de demônio não. Por que você não precisa ter medo de demônio? Porque você está vencendo o demônio aqui. Você está num ambiente espiritual. Os demônios, eles são seres espirituais. E como ser espiritual, eles vivem atrás de pessoas para acabar com a vida dela. Então o prazer do diabo, do demônio, a Bíblia fala ali em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Quem aqui que já foi casado e não é mais? Levanta a mão bem alto. O demônio destruiu o teu casamento. Sabia? Eu vou descer daqui e vou fazer uma pergunta de novo. Quem aqui levantou a mão? Quando você casou com a sua ex-mulher, você odiava ela? De forma alguma. Você sentiu o que por ela? Amor. E por que você descasou? Foi terceiros entrando na nossa vida. E como se dá o nome desse terceiro? Demônio. Pessoas usadas pelo diabo. Eu nunca vi ninguém casando porque odiava alguém. Todo mundo casa porque ama, quer bem. Além de amar, ele sente paixão, sente atração, desejo de dividir a vida junto, desejo de consumir os seus dias até o outro fechar o olho ou ela fechar o olho. É essa a vontade de quem se casa. Eu gosto de falar, dando exemplos reais, para você ver como que é a grandeza da ação demoníaca. Por quê? Deixa eu ver o nome de vocês, irmã. Natália, o diabo não tem corpo. Quem era o diabo? Você sabe quem era o diabo? O demônio, o mestre, Mor? Não, ele chamava-se Lúcifer. Ele era um arcanjo que assistia diante de Deus. Ele levava o louvor dos outros anjos a Deus. Ele era o cara que tinha mais alta... Vou falar assim, haviam 3 arcanjos, que era Lúcifer, Miguel e Gabriel. Mas o que tinha mais proximidade com Deus era Lúcifer. E ele ainda continua sendo um ser espiritual. Um ser espiritual. E como ser espiritual, ele precisa de corpo para entrar na vida das pessoas. Então a origem dos demônios ele era um ser espiritual. Porém, ele livre decididamente,
ele usurpou em seu intelecto ou coração, se é que anjo tem coração, eu não conheço, mas ele teve a intenção de ser maior do que Deus, e ele tinha um poder tão grande de influência entre os anjos, que ele pegou, se conectou com a terça parte dos anjos, e falou assim, nós podemos fazer um trono acima do trono de Deus Todo-Poderoso, o que vocês acham? Eu vou promover vocês de posto. Ele fez uma proposta, e aqueles anjos, o que eles fizeram? Eles resolveram ouvir a Satanás, que ainda não era Satanás, estava só tendo o intento maligno dele, e aí, quando eles resolveram rebelar-se contra Deus, Deus os expulsou do céu, aí Lúcifer tornou-se Satanás. O que significa Satanás? O termo inimigo de Deus, e aí ele precisa de quê? De corpo, para ele entrar, para morar, para habitar. Então ele não, um exemplo, quem tem medo de demônio aqui de novo, levanta a mão, não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo de demônio, porque ele está aqui. Que isso, Claudemir? Ele está aqui, sabia que tem demônio aqui? Inclusive por aqui assim? Sabia? Ou não sabia? Sabia nada. A senhora sabia? Sabia nada. Quem não sabia aqui? Que tinha demônio por aqui? Mas aqui na igreja, E tem bastante, e não é pouco não, é muito demônio, só que tem uma diferença, que os irmãos já começaram, pastor, o negócio, irmão, de boa, tem demônio, tem aqui, tem na tua casa, na minha casa, tem na tua casa, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que os demônios estão ao nosso derredor, rodando, bramando como um leão. Aí eu vou explicar o que é derredor, e vou usar a nossa irmã cameraman, vem aqui. Essa irmã aqui, ela é a casa, a morada de Deus. E aí, o demônio, ele vai começar a querer entrar na vida dela, mas a Sueli quer, vem aqui Sueli, a Sueli, ela é anjo. O que o anjo faz? De acordo com o que a Bíblia fala, o que o anjo faz? Acampa ao redor, então vai guardando ela, vai rodando ela, isso, só que vem pra cá, vai rodando, aí ela vai rodando, e o demônio está aqui, o demônio querendo entrar, mas você vai rodando de frente para mim, isso, não, de frente para mim, aqui eu vou atacar, eu sou demônio, eu vou atacar, entende? Você deixou o campo aberto, está aqui, o anjo está aqui, e eu vou querer atacar e você está protegendo, vamos lá, eu vou atacar, e o anjo está aqui, é sempre assim. Então quando você fala de Jesus, tem gente que não dá nem glória a Deus, mas quando fala, olha o anjo, tem anjo aqui, ei, glória, tem anjo, tem também bastante, e para cada um de nós, tem anjo nos guardando, tem anjo vai protegendo, mas se o anjo sair, o diabo entra, entende? Aí o diabo entra, ele faz ninho, faz morada, ele precisa só de uma brecha. Então são as formas, pode sentar, as formas que o diabo entra na vida das pessoas por pecados. Aí nós temos os pactos, as brechas e as maldições hereditárias. Então é assim que o diabo vem, ele entra. Então se você deu brecha, o diabo vai entrar, porque não tem anjo para proteger você de brecha. O que é a brecha? Você afastou os anjos do Senhor e deu espaço para o diabo entrar. Aí o seu casamento que você amava, mas amava mesmo, né? Tremia o coração, tremia? A perna também? Porque é assim, irmão. É assim que aconteceu comigo. Eu estou falando a verdade. Eu conheci minha mulher, que é a sogra daquele menino ali. A sogra dele. No início eu não gostava dela, era minha amiga. Mas quando eu me apaixonei por ela, meu irmão, eu não era um cara de coragem. Eu não tinha coragem. Falar a verdade. Se dependesse de mim para falar com qualquer mulher, para eu casar, eu nunca casaria na minha vida. Pensa num cara covarde para isso, era eu. Tinha vergonha de falar. E eu cheguei, quando eu estava tão apaixonado que eu abri o guarda-roupa assim, eu ficava falando para mim dentro do guarda-roupa.
Como que eu ia falar com ela? Eu chegava lá, olhava para ela, eu ia embora e não falava. Desse jeito. Então, para namorar, para pedir em casamento, para casar, você amava. Mas o que aconteceu com você? Você não soube falar não. É o que eu falo. O poder do não, meu irmão, você não tem noção. Num casamento, é proibido o teu pai e a tua mãe falar na vida de vocês. No teu casamento, é proibido os teus cunhados ou parentes falar na vida de vocês. Por quê? Porque vocês se tornaram uma só carne. É princípio bíblico. Mas você deixou. Quando alguém falou alguma coisa, você ficou quieto. Você não falou não. Aí o diabo, o que ele fez? Vem roubar, matar e destruir. O que o diabo vai fazer? Não falou não? Opa, a porta está aberta. Agora é minha vez. Eu vou disseminar contenda. Eu vou disseminar, sei lá, né? Às vezes, cadê a Núbia? A Núbia foi lá orar. A Núbia que arruma o cabelo da minha mulher. Quando a minha mulher chega do cabeleireiro dela, toda bonitona, e entra em casa, se eu esquecer de falar que o cabelo dela está bonito, você não tem noção o que eu arrumei para a minha vida. Eu estou falando de coisas simples. Então o que eu tenho que fazer? Eu já sei. Nossa, que cabelo bonito. Você está a coisa mais linda do mundo. O que eu fiz? Falei não. Não ao elogio do Pedro. Porque o Pedro pode falar, nossa, como você está bonita hoje. Você fez o cabelo? Entende? Aí você que é casada, o teu marido foi lá para a academia, gastou bastante energia, está todo bombadão, e você não fala nada para ele, mas a vizinha fala. Eu estou te dando exemplo real. Porque se o diabo ele vem, irmão, eu tenho que mostrar para você o caminho que o diabo entra. E o que você tem feito? Você tem comunicado com o diabo. A casa é sua. Pode entrar. Tem uma canção que é assim. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Não é assim? Quem conhece? Jesus, mas tem gente que fala assim, diabo, essa casa é sua casa, eu te deixo ela para você. Pode entrar e pode trazer o resto. É desse jeito. Porque são nas nossas atitudes. Na hora de dizer não, nós não dizemos. Na hora de dizer sim ou de dar um elogio, nós não damos. Na hora de comunicar, nós não nos comunicamos. Eu passei uns perrengues a semana passada, nós tivemos encontro. E eu treino pessoas emocional, autodomínio, autocontrole. Eu sei tudo que você imagina. E eu falo para todo mundo, a única pessoa que consegue roubar meu coração na questão do controle emocional é minha esposa. Por quê? Tem hora que ela fala alguma coisa, eu me fecho. Se eu vou dormir e não resolvo, virou um terror na minha vida. E eu quase perco o meu casamento por causa de uma coisa que eu fiz. Ela falou, não gostou e eu travei. Eu quase perco. Quando eu vi que estava para perder, eu falei, opa, tenho que entrar em ação. Eu tenho que falar não. Porque eu não casei para descasar. Eu casei amando e continuo amando até hoje. E vou falar mais, eu amo mais do que quando eu casei. Você acredita? Vocês não conhecem minha mulher, algumas pessoas conhecem. Pensa numa mulher arretada de abençoada. Boa de tudo.
Você acha que eu vou perder minha mulher para diabo? Sabendo que ele veio roubar, matar e destruir? Sabendo que o mundo espiritual existe e que o poder da decisão está em mim, em não deixar as brechas para o diabo entrar? Entende? Então, se eu sei o caminho, o que eu tenho que fazer? E uma das coisas muito importantes que eu ensino também, a mais importante, é a comunicação. Aquilo que você está comunicando. Um exemplo, estou falando aqui. Às vezes o que eu estou falando não tem tanta importância, mas como eu estou falando e como eu estou gesticulando. Sabia? As pessoas se conectam mais à comunicação não verbal. E às vezes, o não falar, você está dando munição ao inimigo. Sabe por que o teu casamento está uma... Não vou falar. Senão você vai falar que negócio é esse? Eu falo, mas ele tem lugar que eu falo. Está uma merda. Você sabe por quê? Você não dá certo no casamento? É o primeiro, o segundo, o terceiro? Porque o teu silêncio está comunicando alguma coisa. E no mundo espiritual não existe neutralidade. O diabo te conhece mais do que você mesmo. E ele sabe como entrar na tua casa, ele sabe como entrar na tua família, ele sabe como acabar com tudo. E ele conhece de estratégia. A mente do homem, a mente é maior do que o teu cérebro. O teu cérebro é pequenininho, a sua mente é... E o diabo colocou nessa mente várias fortalezas. Ele conhece o território. E aí o que acontece? Quando você não comunica, não conversa com o seu marido, estou falando muito de marido hoje, tem bastante casal aqui. Mas você leva para o ambiente que você está. Você sai do serviço, ao invés de ir para casa, você vai para o boteco. E lá no boteco tem o quê? Cachaça, uma droguinha, uma conversa furada, algumas facilidades para você. E aí, daqui a pouco, quando você menos espera, a polícia está na porta da tua casa te levando para a delegacia. E aí chega lá na delegacia, eu vou pegar você, vou mandar para o presídio. De boa. Aí sua mulher, seu filho vai ficar sabendo. Pastor Washington contou o testemunho dele aqui, né? Eu não vi, dessa vez ele contou. Por que o pastor Washington desgraçou a vida dele? Por causa de um não que o pai dele não falou na hora certa. As tentações do diabo levou um jovem a viver uma vida desgraçada. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele não estaria hoje contando testemunho. Mas o que eu quero dizer para você? Por mais que o diabo venha tentando destruir a tua vida, existe uma chavinha. A chave está na tua mão. Você tem o poder de decidir. Você tem o poder de escolher. Você vai deixar todos esses demônios aqui hoje, ou você vai levar ele para casa e vai ver eles bagaçando com a sua próxima família, com a sua próxima esposa, ou o seu próximo marido, com os seus filhos, com o seu trabalho, com as suas finanças, com tudo. Porque é assim que o diabo age. Ele vem para detonar você, para acabar com você. Agora o que você quer? Quem quer ter uma vida detonada aqui pelo diabo? Agora quem quer ter uma vida de sucesso aqui? Sucesso no casamento, sucesso no relacionamento interpessoal. Você conversar com as pessoas, Juliana, e as pessoas olhar para você e falar assim: puxa, essa menina tem um papo bom, eu quero me conectar a ela. Aí a Isabela olha para você: você quer ser minha amiga? Vamos fazer alguma coisa junto no final de semana? Isso sabe o que é? É frequência. Você está na mesma frequência. As pessoas querem estar com você, desejar caminhar com você, desejar negociar com você. E quando isso vai acontecer? O dia que você fechar as portas para o diabo. O dia que você não deixar nenhuma brecha para Satanás entrar. Tem coisas que acontecem na sua vida
Não é porque você deixou ele entrar, é porque você recebeu dos seus antepassados, que é a maldição hereditária, que veio dos seus pais, e a Bíblia fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E às vezes acontece coisas com você que você fala assim, puxa Deus, eu faço tudo certinho, e eu não consigo vencer nessa área da minha vida. Essas maldições que veio dos seus antepassados, o que você precisa fazer? Você precisa quebrar ela da tua vida. Você precisa destruir ela da tua vida. E como você vai fazer isso? Existem algumas fórmulas para você vencer o diabo. Já sabemos que ele é um ser espiritual, da onde ele veio, como que ele entra na vida das pessoas, através de brecha, de ilegalidade. Quantos aqui foram num terreiro de macumba já? Aqui. Levanta a mão lá de ser mentiroso também. Levanta aí a mão, levanta aí, mais alto. Oh! Quantos já comeu comida de Cosme e Damião aqui? Levanta a mão. Aí, um monte de maldição entrou na tua vida. Ué. Comida de festa junina lá, você foi comemorar a festa junina. Carnaval. Foi lá, deu a mão para alguém ler. Aí você não sabe por onde que entrou. A porta que você deixou aberta. Quantos aqui já frequentaram zona? Levanta a mão. Aí. Entende, irmão? Aí você não sabe por quê. Por que tem tudo isso na minha vida? É por onde o diabo entra, irmão. Agora eu quero falar uma coisa para você. Por onde Jesus entra? Ele entra pela porta. Ele é educado. Diferente do diabo. O diabo, se ele pegar uma brechinha, ele enfia a cunha dele, rasga e cai para dentro. E traz uma galera de espírito maligno. Mas o Senhor Jesus, ele é educado. Ele diz assim, escuta o barulho. Diego, você está aí? Alisson, você está aí? Aí o Alisson fala assim, quem é? É Jesus. É Jesus querendo entrar. Eu quero fazer morada na sua vida. Eu quero ocupar os espaços vazios. Eu quero preencher as lacunas do seu ser. Eu quero ser o seu melhor amigo. Eu quero ser o seu ajudador. Eu quero levar você a mudar de nível na sua vida. Eu quero te tirar desse ambiente que não presta, que não vale nada. Te dar uma família restituída. Restituída de alegria, de paz, de vida. Eu quero fazer você ter prazer de viver. Jesus é educado. Ele bate a porta. Ele está batendo a porta agora. E a hora que você abrir a porta, ele vai entrar. Quando eu era menino, meu pai, ele ganhou um livrinho chamado O Coração do Homem. Eu gostei tanto daquele livro, que eu virei evangelista. Eu sempre gostei de pregar a palavra de Deus. E eu usava aquele livrinho para mostrar para as pessoas como que estava o coração dela, o que tinha dentro do coração dela, o tanto de coisa ruim que tinha dentro daquele coração. Mas quando ela decidia responder ao chamado do bater da porta a Jesus, o que Jesus fazia? Não existia encontro com Deus como tem hoje não, viu? O que acontecia na vida daquela pessoa? Os espíritos malignos iam embora e Jesus passava a habitar. E a vida daquela pessoa ela se transformava. Quantas pessoas que foram evangelizadas com aquele livrinho, que tiveram o lar transformado. Quantas famílias eu conheci que vivia uma vida desgraçada.
os pais falavam assim, meus filhos não têm jeito. Na época que não existia cocaína, que não existia crack, que a droga era a maconha, na década de 80. Foi quando eu vivi o maior auge da minha vida cristã, como criança e adolescente. Eu via os pais falando assim dos filhos, e eu entrando em lares junto com meu pai, com meus irmãos, com o livrinho na mão. Nós pregávamos o livrinho, e falava para as pessoas assim, só dá uma chance para Jesus. Só uma chance. Vocês vão ver o que Jesus pode fazer na vida de vocês. E quantas pessoas ali, pastor Washington, nós conseguimos resgatar para Jesus. Aquela igrejinha do Parque Brasília, que eu cansei de ver. Eu só tinha 5 anos nessa época. Era um salãozinho pequeno, quando meu pai erguia a mão assim para orar por aquelas pessoas. Era demônio de tudo que era gente que se levantava, era banco que voava. E eu e meus irmãos pequenos tinham que grudar nos demônios para nós expulsarmos. Mas o que acontecia depois dos demônios saírem? Era a unção de Deus, glória de Deus, poder de Deus, mover de Deus. Eu falo, naquela época, com 5 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 5 anos de idade. Quando se fala que criança de 5 anos não entende, que não entende. Poder de Deus, unção de Deus, mas tudo porque alguém abriu o coração para Jesus. Sabe? Você pode ter entrado aqui com um monte de demônio. É verdade. E vai acabar, daqui a pouco nós vamos orar. Pode acontecer de você nem cair endemoniado. Só por causa de uma coisa que você fez nesse momento. Você substituiu o ambiente. Você falou assim, ó, eu entendi a palavra desde ontem à noite. Eu entendi que eu já tive minha identidade mudada. E que aqui, quem mora é o Senhor. E demônio não mora mais. Só nisso, eu tenho certeza que os demônios foram colocados em retirada. Porque se você só ouvir a palavra, e você ficar atento, os demônios vão sair. E a Bíblia fala que eles vão para os lugares áridos, buscando um outro lugar para entrar, outro corpo para entrar. Mas ele volta para dar uma espiadinha, para ver como é que está a casa. Eu estou falando só de ouvir. O demônio vai. Aí ele chega, Diego, ele chega, Leohan, ele chega, Júlio César. Está difícil aí, né? Eu imagino depois do almoço. E aí ele encontra a casa varrida, sem ninguém dentro. E sabe o que ele faz? A Bíblia fala que ele volta e traz mais 7 espíritos malignos e entra de novo. Essa pessoa é igual você está aqui hoje, ouviu a palavra de Deus e não tomou uma decisão, não virou a chave. Aí o que aconteceu? O demônio que tinha ido embora, ele volta e traz mais 7. Agora você que tomou a decisão, fala assim, não, eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi sobre Peniel, eu ouvi sobre a consequência do pecado, eu decidi por Jesus no momento do evangelismo, eu tive a minha alma curada, eu quero é Jesus, eu não quero é mais nada. Para cá, Jesus, manda o que tem para mandar para cá. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Onde tem Espírito Santo, não tem demônio. Porque não consegue ocupar o mesmo corpo. Não dá. Aonde tem Espírito Santo, não tem demônio. E se não tem demônio, sabe o que vai acontecer? A glória de Deus vai começar a fluir na sua vida. É isso que vai acontecer. Mas olha só, eu estou encerrando por aqui, e nós vamos orar por você. Se você quiser verdadeiramente, você que sabe que você viveu uma vida muito ruim, e sabe que tem demônio na tua vida, e você quer receber a libertação, você vai se abrir para o agir de Deus. A oração aqui é uma oração de renúncia. Por quê? Em primeiro lugar, você precisa, para os demônios saírem da sua vida, você precisa confessar, se arrepender
e renunciar. São 3 coisas que você precisa fazer. E aí nós oramos, te ajudando, facilitando isso. E como que nós oramos? Nós oramos e você repete. Aí chega a hora que você está repetindo uma coisa que você nem fez. Talvez você nunca tentou matar ninguém. Talvez você nunca se relacionou como homossexual com alguém. Ou você não abusou de ninguém. Ou você não frequentou determinados lugares. Você não fez trabalho, não frequentou terreiro de macumba. Nada disso. Mas você vai orar. Porque se fizeram contra você, aquilo que fizeram, ele vai sair da sua vida e retirado e nunca mais vai ocupar o lugar. Entende? É muito importante você tomar essa decisão. Falar assim, ó, eu não saio daqui levando o capiroto comigo. A decisão é sua. Se eu puder fazer isso, irmão, se depender de mim, eu vou fazer sempre. O diabo, lembra disso, ele vem roubar, matar e destruir. E eu vi que ele teve sucesso na vida da maioria de vocês aqui. Da maioria. Que a maioria de vocês já foram casados e separaram. O diabo venceu uma vez na sua vida. Ele vai continuar vencendo sempre? Hã? Então quem é o Senhor da sua vida hoje? Quem é o Senhor da sua vida hoje? Jesus. Quem é o Senhor da sua vida hoje? Jesus. Não consigo gritar, pastor. Não consigo. Se Jesus é o Senhor da sua vida, irmão, deixa Ele ocupar o espaço no seu coração. Ele quer ocupar cada lugar, cada pedacinho. Não existe barreiras que podem atrapalhar o agir de Deus. O diabo, como eu falei, ele conhece o campo da tua mente. Ele vai tentar de todas as formas acessar a tua mente, porque a mente é o único campo da alma que conecta com o espírito. Que a Bíblia fala de coração, mente e coração. Porque o espírito, quando a Bíblia fala de coração, está falando de espírito. É onde conectamos com Deus. Então, o diabo já conhece o campo de batalha, que é a mente. Ele vai lá, pum! Ele vai agir na tua mente para interromper a conexão sua com Deus. E como é que você se conecta com Deus? Facinho. Orando, lendo a Bíblia, louvando ao Senhor, praticando disciplinas espirituais que a gente chama de comunhão. Aí ele vai fazer de tudo para interromper a comunhão. Aí ele interrompeu a comunhão. Depois que você aceitou Jesus, ele não vai te possuir mais, mas ele vai começar a tentar te oprimir. De vez em quando, eu me pego oprimido pelo diabo. E você também. É normal. Por quê? Porque ele não tem mais poder sobre o teu corpo. Não domina mais você. Mas ele vai fazer de tudo para colocar você contra a parede e dizer que você não é nada, que não é ninguém. Que você perdeu mais uma vez. Mas eu quero lembrar uma coisa. Você sabe quando foi que o diabo perdeu? Sabe quando? Quando ele não imaginou. Ele foi dar um golpe em Deus, ele perdeu para Deus. Lá na cruz. Ele achou que tinha destruído o Filho de Deus. E naquele momento da crucificação, ele achou que tinha acabado. Jesus, o que ele fez? Ele desceu às partes mais baixas do inferno. A Bíblia fala que ele pregou para os espíritos antediluvianos, porque ninguém pode dizer que não conheceu a Cristo. Ele pregou e foi lá no inferno e falou: ô Satanásão, você achou que tinha vencido, né? Dá para cá, a chave da morte do inferno é sua não, você não tem nada, nem o inferno é teu, dá para cá. Tomou e voltou, e ressuscitou, e apareceu entre os homens, viveu entre os homens 40 dias, e no final ele deixou algumas mensagens que nós vamos falar amanhã, tá? Que vai acontecer amanhã, mas hoje o que você precisa é receber essa libertação na sua vida.